ouvia, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juiz deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte haveria de morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como tu dizes que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e, retirando-se, ocultou deles. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigada pela sua palavra, Deus, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós estamos aqui, Deus, para contribuir. Nós estamos aqui não para viver nós, mas para viver a palavra do Senhor. Como diz Gálatas 3:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós paramos no versículo 28, onde ele falou, Pai, glorifica o teu nome. E veio uma voz do céu e já disse, eu já o glorificarei, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Essa voz, né, como nós mencionamos, ela não veio por causa de Jesus. Ela não veio porque Jesus precisava ouvir aquilo ou porque ele estava sentindo tão só, mas por causa da multidão. E aqui eu tentei colocar com algumas letras maiores, né, também porque eu ouvi que estava bem pequeno a letra. Então, são 2 versículos, né, e aqui nós temos o versículo de Efésios 1, 4 e 5, que diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A voz que veio do céu foi para glorificar o nome do Senhor, dizendo que para aquele povo que estava ali, para que certificasse que aquele povo pudesse ver que Jesus era o Filho amado de Deus e que nós estávamos, aquelas pessoas estavam ali. Né? Então, creio que quando essa voz veio, né, Pai, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei. O próprio Deus respondendo, alguns achando que eram, né, um anjo que tinha falado, outros acharam que era um trovão que tinha soado, né, e ainda... E o próprio Deus estava dizendo, eu ainda o glorificarei. E quando eu coloquei sobre esse versículo de Efésios 1, 4, né, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, eu estava pensando, quando nós olhamos na semana passada a respeito do que nós aprendemos com as dificuldades. O propósito de Jesus vir ao mundo, o propósito de Jesus estar passando por aquele momento, o propósito dele está glorificando o Pai, porque Jesus veio para nos trazer de volta para Deus, para nos ligar novamente a Deus, porque nós estávamos separados, né? Esse foi o propósito pelo qual ele veio, único e exclusivo para nos trazer de volta para Deus. E ele despiu de toda a sua glória, e nós aprendemos com ele a orar nos momentos difíceis, nós aprendemos a clamar em busca de conforto, né? Surgiu até uma situação a respeito da oração. Nós aprendemos a clamar e a buscar ao Senhor para enfrentar as dificuldades, as batalhas que a vida nos impõe. Mas nós precisamos obedecer o plano de Deus para nós. Existe um plano, existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Né? A palavra diz no Evangelho de João que ele nos amou de tal maneira. E essa tal maneira, essa maneira inexplicável dele foi nos atrair para ele. E foi por isso que Jesus veio, para glorificar o Pai,
Fazia a vontade do Pai. Foi para isso que Jesus veio. O Pai já tinha sido glorificado no Filho, mas naquele momento iria acontecer de novo. E ele disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E eu quero perguntar 3 coisitas para vocês agora, né? Aqui, como que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo como filhos de Deus? Quando eu falei na passagem de Efésios, e assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo como filhos de Deus? Nossos projetos são para a glória de Deus? Está pequeno ainda, irmãos, ou dá para ler? Tá tranquilo? Eu espero que esteja. Mas eu estou falando, né? O que eu faço glorifica a Deus? Essa foi essas perguntas, pensando e elaborando sobre essas perguntas, nós estamos vivendo como filhos de Deus? Nossos projetos são para a glória dele? O que você faz? O que eu faço? Isso glorifica a Deus? Porque pensando nisso, porque analisando sobre isso, e analisando sobre o versículo 28, quando Deus estava sendo glorificado através de Jesus. E Jesus era o Filho único de Deus, de João 3,16. Mas a partir do que estava para acontecer nos versículos seguintes desse esboço do Evangelho de João, Jesus não seria mais o Filho único de Deus, mas ele seria o primogênito de muitos outros filhos, que somos nós, que fomos achegados a Deus através de Jesus. Então, a partir desse momento, né, ele estava ali para passar por aquela situação, por aquele sacrifício, né, ele estava ali para poder passar por aquela situação, e nós precisamos refletir como, né, por que você está aqui hoje, quando eu falei no início? Você saiu da sua casa, você veio para cá, tinha uma cama quentinha, tinha tantas coisas que você poderia ter feito em casa. Né, nós, mulheres, mães, temos almoço, casa e outras coisas, e uma infinidade de coisas que a gente precisa colocar em ordem, mas a gente separou esse tempo para estar aqui na igreja, para estar em casa através da live, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, alimentando dessa palavra, e nós devemos pensar na glória de Deus. Naquele momento, quando Jesus estava indo para aquela cruz, quando Jesus estava falando para aquelas pessoas, nós devemos pensar como, né, que Deus estava feliz em ver Jesus cumprindo a vontade dele. Pensa na alegria de Deus em ver Jesus cumprindo o propósito pelo qual ele foi chamado. Pensa, você que é pai, quando você dá uma tarefa para o seu filho, você vê o seu filho fazendo assim, cabalmente, tudo aquilo que você pediu para ele fazer. Isso traz uma alegria tão grande para o nosso coração de pai humano. Né? Quando alguém que nós lideramos, né, digamos, né, os que não são pais, você fala, faça isso para mim, e a pessoa vai lá e faz assim, tão certinho, com tanta perfeição, com tanta preocupação, e você fala, que maravilha, como ele fez bem. Né? Como foi excelente essa pessoa fazer isso. Agora pensa no Deus soberano, Pai, que nós temos, que nos escolheu, porque não foi nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Foi Deus que te escolheu, querido. Você está aqui nessa manhã, é um privilégio, é uma honra. É uma honra estar na presença de Deus, porque Ele escolheu, você é escolhido, você é amado. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que Deus amou de tal maneira. Então, nós precisamos refletir acerca da maneira como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo como filhos de Deus. Nossos projetos glorificam a Deus. O que você faz glorifica o nome do Senhor. Deus estava feliz porque Jesus estava cumprindo o propósito pelo qual ele foi chamado. E nessa EBD, eu quero que você pense, que você reflita, você está aqui nessa manhã, no seu dia a dia, nós, você e eu, como igreja, como pessoa, como filho, como marido, como esposa, você está vivendo, cumprindo a vontade de Deus? Você está agradando a Deus naquilo que você faz? E como você costuma glorificar a Deus? Jesus estava cumprindo o propósito.
E ao cumprir o propósito, ele estava glorificando a Deus. Deus estava sendo glorificado nas atitudes de Jesus. Deus está sendo glorificado nas suas atitudes? Deus está sendo glorificado nas minhas atitudes? Quando eu falo, eu glorifico a Deus? Quando eu dou uma resposta ingrata, eu estou glorificando a Deus? E por que eu digo isso, querido? Porque nós precisamos refletir, porque hoje nós somos filhos amados de Deus. Hoje nós estamos na igreja, nós não estamos aqui na igreja para brincar de sermos crentes. Nós não estamos aqui na igreja porque nós achamos bonito fazer parte dessa comunidade, desse grupo de pessoas. Nós não estamos aqui para dizer, eu não tenho nenhum outro lugar para ir. Se você falar comigo que você não tem nenhum outro lugar para ir, eu vou dizer que é uma inverdade, porque nós temos N lugares para ir. Nós temos N situações para cumprir. Os meninos que estudam aí, eu vejo como na minha casa, como eles são cheios de atividades, cheios de tarefas, de milhões de coisas. Mas eles saíram, deixaram lá para vir aqui. Então, nossas atitudes devem glorificar a Deus. Nós não estamos aqui porque nós achamos bonito estar na igreja. Nós estamos aqui porque nós queremos glorificar o nome do Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos fazer a vontade de Deus. E Deus deve ser glorificado nas nossas ações. Deus deve ser glorificado nas suas atitudes. Deus deve ser glorificado nas suas respostas. Deus deve ser glorificado em tudo que você for fazer, em tudo que eu for fazer. E nós aprendemos nesse versículo da palavra de Deus, de Jesus, ele estava glorificando o Pai. E o Pai já sentia glorificado, mas ainda iria glorificar naquela atitude. E o que Jesus ia fazer? Ele ia se entregar para deixar de ser único e para passar a ser o primogênito, porque nós seríamos atraídos a Deus através de Jesus. Então hoje, querido, você faz parte dessa família. Eu faço parte desse grupo, dessa categoria de pessoas. Hoje Jesus é o primogênito de Deus. E nós somos filhos de Deus, no Efésios, quando a gente leu, nós somos filhos de Deus através de Jesus. Ele te chamou para que nós pudéssemos ser filhos. Deus estava sendo glorificado nas atitudes de Jesus. E ele deve ser glorificado nas suas atitudes. Ele deve ser glorificado nos seus atos. Ele deve ser glorificado. E aqui nós partimos para o versículo 29 e 30. Essa voz veio. Por que essa voz veio? E eu tenho, um comentarista dois que eu gosto bastante, que é o Thomas Cook e o Adam Clarke. Eu até deixei ali para vocês verem, porque eu falei assim, não vou falar, vou colocar exatamente a fala deles. E aqui o que eles dizem? Essa voz não veio por minha causa, mas por vocês. É literalmente, essa voz não veio por mim, mas por vocês. Não para me garantir o amor do meu Pai, mas para confirmar vocês na crença em minha missão. Não abandone a sua esperança em mim por causa dos sofrimentos que estão vindo sobre mim. Eu coloquei esse comentário para vocês verem. Essa voz que estava vindo, ela não estava vindo por causa de Jesus. Jesus não precisava, ele não tinha nenhuma dúvida do amor do Pai por ele. Ele não tinha nenhuma incerteza a respeito do plano de Deus para a vida dele. Ele tinha convicção do projeto que ele estava para cumprir. Mas nós, muitas vezes, temos, querido. E eu falo de mim porque muitas vezes eu questiono algumas coisas. Não a respeito de Deus, mas a respeito de mim mesma. Sabe? E Deus, ele nos ama e ele tem essa certeza. E essa voz que veio foi para que nós pudéssemos não desistir do projeto que Deus tem para nós. Para você não desistir daquilo que você está vendo, que Deus te chamou para servir. Deus te chamou. E o próximo é Eduardo. Essa voz não veio por minha causa, mas por você, provavelmente. Significa para aqueles gregos que haviam sido trazidos a ele através de Filipe e André. Os judeus tinham frequentes oportunidades de ver seus milagres e de convencer de que ele era o Messias. Mas esses gregos, que seriam os primeiros frutos dos gentios,
nunca tiveram essa oportunidade. Essa voz milagrosa foi para confirmá-los na fé. Então, quando a gente olha para essa passagem bíblica e você fica procurando uma explicação, a gente vê Deus amando o povo e trazendo para eles a certeza de que Ele é a pessoa que nos chamou para fazer a vontade dEle. Ele é a pessoa. Essa voz não veio apenas por acaso, essa voz não veio para que Jesus se sentisse mais forte, para que Jesus se sentisse importante. Essa voz não veio porque Jesus precisava daquela voz. Essa voz veio por causa das pessoas, por causa da multidão. Essa voz veio por causa daqueles gregos, talvez, como esse segundo comentarista, o Adam, me fala. Veio talvez por causa dos gregos que tinham se aproximado, e naquele momento, a partir daquela situação que estava para acontecer, ele não seria mais filho único, mas primogênito de muitos. Ele não seria mais somente para os judeus, o Messias prometido para os judeus, mas para todos aqueles que crescem nele. Ele seria essa pessoa que eu e você crê a partir daquele momento. Então, essa voz veio por causa da multidão. Talvez para confirmar a fé dos gregos, porque os judeus sempre tinham acompanhado os milagres, mas aqueles gregos eram os primeiros frutos daquela multidão de pessoas que iriam aproximar de Jesus. E aqui a gente vê o versículo 31, quando ele diz: e a hora chegou deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Olha o versículo que a gente leu. Agora é o juiz desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é Satanás, o diabo. Aquele que luta desde o princípio para que nós não nos achegue a Deus. O príncipe deste mundo é Satanás, aquele anjo que nós ouvimos através dos estudos no Velho Testamento, Isaías, que fala que ele rebelou contra Deus. Satanás, queridos. Muitas pessoas tratam Satanás como simbólico, como metáfora, mas eu quero dizer para você que ele não é nada disso, ele é real. E ele não dorme para destruir, nos afastar da presença de Deus. Porque nós estarmos na presença de Deus custou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, como nós lemos nas aulas anteriores. O sofrimento de Jesus, 100% homem, levando sobre si um castigo que não era dele, mas nosso. Sendo humilhado, sendo cuspido, sendo maltratado, sendo Deus virando o rosto completamente para ele, porque a palavra diz que Deus fez isso por causa do pecado que era nosso, que estava sobre ele. E aqui Jesus diz: e a hora chegou desse mundo ser julgado, e aquele que manda nesse mundo vai ser expulso dele. Ele está constantemente trabalhando contra nós. Ele está constantemente lutando para que nós não obedeçamos à vontade de Deus. Queridos, ele persuadiu Eva a pecar no jardim. Ele persuadiu Eva, ele foi lá no jardim do Éden para confundir, para levá-la a afastar de Deus, a fugir do propósito. Ele não desistiu, ele foi para o deserto tentar Jesus. E ele tem grande poder. Mas nós somos salvos do reino de escuridão espiritual por causa da vitória da cruz de Cristo na cruz. Por causa da vitória de Cristo, nós vencemos as tribulações. Por causa da cruz de Cristo, da vitória de Jesus na cruz do Calvário, nós somos livres. O Satanás, ele nos tenta, mas nós somos mais fortes porque nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, se eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o diabo pode dançar, fazer cambalhota, fazer o que ele quiser, porque ele não vai conseguir. Ele não vai.
E por que ele não vai? Porque a única coisa a única tribulação que nós não daríamos conta de suportar, Jesus levou sobre si, que foi a cruz. Aquela cruz, eu e você desistiria dela facilmente. E eu falo de mim, eu desistiria. Tanta situação, tanta perturbação, tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta coisa. Mas ele estava lá firme no propósito pelo qual ele foi chamado. E aí vem eu de novo. Quantas vezes eu pensei em desistir de um propósito que Deus tinha colocado nas minhas mãos? Quantas vezes você já pensou em desistir de uma coisa que Deus te mandou fazer? Quantas vezes Deus te chamou para fazer algo e você começa e vai, e daí a pouco você vai dizer, não vou fazer não, desisti, cansei, não dou conta mais. Mas, querido, nós damos, porque nós estamos em Cristo. E a hora do diabo ser expulso chegou, através do nome de Jesus Cristo. Através do nome de Jesus. E outro ponto, eu até tinha pedido o João Bernardo para ler na semana passada, Colossenses, mas não se preocupa não, João. Não preocupa não, eu pedi na semana passada, mas a gente nem chegou nessa parte. Colossenses 1:3, a ressurreição de Jesus acabou com o poder mortal de Satanás. Satanás tinha poder sobre nós, mas hoje ele tenta, mas ele levanta para cair, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. E o Colossenses que eu te pedi, João, foi: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ele nos libertou através de Jesus, com todo esse poder e essa arrogância que Satanás tem, com toda essa, como é que eu posso dizer a palavra? Me fugiu agora. Com toda essa astúcia que ele chega para nos dizer que nós não valemos nada, que nós não vamos dar conta, que nós não vamos conseguir. Nós temos o nome de Jesus. E a palavra diz que há poder no nome de Jesus. E a hora chegou deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele vai ser expulso. E como que nós expulsamos o Satanás? Através do nome de Jesus, do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Então, meu querido, não se engane, não esqueça que Satanás não é simbólico, ele é real. E ele existe. E eu já vi pessoas dizer, não, mas não fala isso não. Existe sim, e luta e batalha contra nós todos os dias, para que nós desistamos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E eu pense nisso, até coloquei umas figurinhas ali pensando, e outra com os olhão arregalado. Ele está constantemente trabalhando contra nós. Quando não obedecemos a Deus, estamos trabalhando em favor de Satanás. Duas falas bem fortes para a gente poder pensar. Satanás está trabalhando constantemente contra Deus. Isso ele não desiste. E para mim e para você, quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos trabalhando em favor de quem, queridos? Alguém se arrisca a dizer? Do Satanás. Então, todas as vezes que nós somos desobedientes, todas as vezes que nós mentimos, todas as vezes que a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, nós estamos dando ibope para o diabo. Como cristãos, nós precisamos pensar. Nós somos perfeitos? Não, não somos. Eu não consigo. Queridos, você tem ao seu dispor o poder do nome de Jesus. Nós temos Cristo em nós. E todas as vezes que você cair em tentação, lembra da palavra do Mateus 6. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra. Queridos, não obedecemos
a vontade de Satanás. Obedeçamos a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos pensar que Deus é o Senhor das nossas vidas. E nós aprendemos nesses versículos do livro de João a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. Jesus vir e passar e nascer, crescer, morrer e ressuscitar para nos dar vida. Ele estava obedecendo o propósito. E você foi chamado para obedecer um propósito. Eu fui chamada para obedecer um propósito. E custe o que custar, nós vamos obedecer o propósito. E é assim que nós temos que pensar. É assim que nós temos que ser. Para derrotá-lo, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ter a determinação de permanecer longe do pecado, querer receber o apoio dos outros irmãos e da igreja. Porque é diferente, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não quero pecar, eu não vou pecar, mas ela não é fiel a Deus, ela não quer receber apoio da igreja, ela não quer receber apoio dos irmãos, você fala de Jesus e ela, não, tá bom, eu vou, tipo assim, para se livrar de você, ela dá uma desculpa e vai embora, mas continua fazendo as coisas erradas. Então, nós temos, para derrotar o diabo, nós precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos ter a determinação, nós precisamos querer permanecer longe do pecado. E como que a gente permanece longe do pecado? Obedecendo o princípio da palavra de Deus. Nós gostamos que os nossos filhos sejam obedientes às nossas ordens. E existe uma ordem de Deus para nós, permanecer distante das coisas que nos afastam de Deus. A palavra tem um versículo, não me lembro agora, que nós devemos que fugir de tudo aquilo que tem aparência do mal. Nós não precisamos fugir do diabo, porque com o diabo nós dizemos em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. E no nome de Jesus ele vai para trás. E muitas vezes nós temos medo do diabo e enfrentamos a tentação. E aí nós fazemos o contrário daquilo que a palavra está dizendo. Nós devemos fugir da tentação para não cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Essa frase foi colocada lá em Mateus 6, porque ela é importante. Porque ela é difícil. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, para ser fiel a Deus, nós precisamos permanecer longe do pecado, fiel a Deus e receber o apoio dos irmãos. Não é vergonhoso você ligar para a sua pastora e falar, ora por mim, eu estou precisando disso. Não é vergonhoso você vir para a igreja para participar da comunhão e adorar o Senhor juntos e glorificar o Senhor e querer permanecer nessa fé firme, porque é aqui que nós crescemos. Talvez você chegue aqui na igreja, querido, não conversa com ninguém, mas só o fato de você chegar aqui, de você levantar suas mãos, de você adorar o Senhor juntos com a igreja, você já sai aliviado. Acabou a energia? Acabou a energia. Voltou. Mas voltou então. Amém? Então resolve o data show. Então, vamos continuar, queridos. Nós devemos permanecer fiéis a Deus, estarmos juntos na presença do Pai. Juntos na presença de Deus, porque é ali que nós crescemos. Nós precisamos viver para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E nós precisamos viver para Ele. E a gente segue para o versículo 32. Aqui eu até tinha colocado embaixo. Nós estamos em Cristo, queridos, e nós precisamos viver para Ele. É vivendo para Cristo que nós cumprimos a vontade de Deus. É vivendo para Cristo que nós cumprimos o propósito pelo qual nós fomos chamados. É vivendo para Cristo que nós crescemos. É vivendo para Cristo que nós somos amados do Pai. E aqui nós vamos para o versículo 32 e 33. E o que é que diz o versículo 32? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E dizia isto, significando de que tipo de morte ele havia de morrer. E essa passagem aqui dá um nó na cabeça dos judeus e da multidão. Eu sempre costumo elogiar a Carol em todos os lugares que eu passo, viu, Carol? Porque eu falo que você assim, é mestra em história. Fala assim, com muita propriedade. E aqueles judeus, isso aqui é na questão da história, como eu estou falando, eles conheciam muito da lei. Eles sabiam várias coisas a respeito da lei.
E eles sabiam que o que estava escrito é que o Messias prometido não iria morrer. Que o Messias prometido, ele viveria para sempre. Mas aqui Jesus vai lá e disse: eu vou ser levantado, eu vou morrer. Né? Eu sou o Messias, eu sou aquele que curou um homem no tanque de Betesda, eu sou aquele que ressuscitou Lázaro no quarto dia depois de morto, eu sou o Messias, mas eu vou morrer. E para aqueles judeus que estavam ali, para toda aquela multidão e todas aquelas pessoas, e aí? Mas quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado. Antes, quando eu for levantado, Lucas 12, 50, ele vai dizer assim, Lucas, né, o evangelho: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até que o mesmo se realize. E o quanto me angustio até que o mesmo se realize. Né? O escritor de Lucas estava colocando isso, né, a respeito de Jesus. Jesus estava dizendo: quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Anteriormente, ele disse que chegou a hora do príncipe desse mundo ser expulso. Agora ele disse: eu vou morrer. Como é que essas pessoas iriam pensar? Primeiro ele vai expulsar o príncipe do mundo. Mas depois ele disse que ele vai morrer. Como que essas pessoas iam reagir? O que essas pessoas iriam, né, chegar? Vamos pensar. O príncipe, eu vou passar por um batismo que vocês não vão passar. E ele estava falando da sua morte. Ele estava lhe dizendo a respeito de que tipo de morte que ele iria morrer, né? E depois disto, aqui, isto ele falava para a multidão, que ele falava para a multidão não fazia nenhum sentido, porque o que eles tinham ouvido da lei era outra coisa. O Messias ia viver para sempre. Depois disto, né, que ele morresse naquela cruz, que ele passasse por aquilo, a sua graça salvadora estaria disponível para todos os gregos e judeus, foi o que eu falei anteriormente. Ele estava passando nessa situação que ele iria viver, de uma situação de único para primogênito. E a multidão não entendia, porque a lei dizia, né, como nós vimos no versículo 34, nós vamos seguir um pouquinho mais, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E você vem dizer que o Cristo vai morrer? Nós estamos ouvindo que o príncipe desse mundo, ele estava dizendo que o príncipe do mundo ia ser expulso, mas aquele que eles estavam considerando como Messias estava dizendo que ia passar. Que tinha um batismo que ele iria ser batizado, que ninguém podia passar. Ele temia, mas ele não é que ele tinha medo, ele angustiava, porque ele teria que passar por aquele momento, por aquela situação. Então, vamos, Isaías. Quando a gente fala, volta aqui um pouquinho nesse versículo, né? Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Isso era a multidão que estava conjecturando. Eles não estavam lá falando, mas eles estavam conjecturando. O Cristo vai permanecer para sempre. E a gente pode até pensar que a morte do Senhor é levantada, mas depois o Filho do Homem volta para o Pai, e ele vai ser levantado e exaltado quando atrai todos para ele. É aqui. Ele está falando, eu vou morrer, mas eu vou atrair todos para ele. E, nesse ponto, nós pensamos a respeito de Isaías. O que Isaías 9, versículos 6 e 7 vai dizer? Ele fala do nascimento do rei, o nascimento e o reino de um príncipe. E eles conheciam da lei. Eles conheciam bem a respeito da lei, porque Isaías 9 vai dizer assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo, a justiça, desde agora e para sempre. Fala do nascimento, o reino do príncipe da paz. E o príncipe da paz que eles estavam considerando, estava dizendo que ia morrer, ia ser levantado.
desde agora e para sempre. A gente vai lá pensando também no Salmo 110, versículo 4. Salmo 110 é um salmo de Davi e fala sobre o reino e sacerdócio do Messias. Era um reino e um sacerdote de um Messias que também disse que viveria para sempre. O que diz o versículo 4 do Salmo 110? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas esse Messias prometido estava dizendo para os judeus e para os gregos presentes que ele iria ser levantado. E que quando ele fosse levantado, ele iria atrair todos para ele. Ele iria atrair todos para ele. E aí a gente pensa num versículo de João, Evangelho de João 3, versículo 14. Evangelho de João 3, 14. É onde e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Havia uma fala no livro de Números, não me lembro exatamente, que fala que o Messias iria ser, ou que o povo tinha desobedecido a Deus. E apareceram serpentes, e essas serpentes estavam picando as pessoas, serpentes venenosas. Moisés quer falar. E essas pessoas estavam morrendo. E naquele momento, eles vão para Moisés e falam, a respeito dessa situação. E Deus fala para Moisés que ele deveria levantar uma serpente e que todas as pessoas que olhassem para aquela serpente, elas seriam curadas e elas não morreriam mais. E quando Jesus usa essa fala, a respeito de João 3,14, ele está referindo a isso, que era a respeito dessas pessoas que ele iria ser levantado. Então, quando nós pensamos nessa passagem que ele diz, quando eu for levantado, eu atrairei todos para mim. As pessoas olhavam para a serpente no deserto e elas eram curadas, eram serpentes venenosas. E elas olhavam e elas eram curadas. Não tem ali nenhum tipo de idolatria, mas havia uma ordem de Deus que fizesse aquilo lá no Velho Testamento para que as pessoas fossem curadas. E Jesus leva essa multidão e esses judeus e esses gregos que estavam ali, aqueles que tinham procurado André e Filipe, para lembrar daquela situação, porque, como eu disse a respeito de história, eles conheciam muito bem a respeito da lei, a respeito da Torá, e eles sabiam que estava escrito isso lá. Por favor, Moisés. Eu só queria saber o que é Quisedeque, que eu fiquei em dúvida quando eu ouvi. Melquisedeque era um rei, um homem rei, sacerdote, e ele é mencionado no Velho Testamento, acho que no livro de Juízes, Gênesis, ele é mencionado no livro de Gênesis e ele é lembrado também nos Salmos e no Novo Testamento. Hebreus? No Novo Testamento. No livro de Hebreus, muito bem. Estavam afiados. Então, Melquisedeque era um rei sacerdote que tinha essa linhagem e foi lembrado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mais alguma pergunta? Vamos prosseguir. Então, quando eu coloquei a respeito desses versículos para a gente pensar, por favor. E ele é comparado com Jesus, porque ele foi lembrado no Velho Testamento, como no Novo, e ele é comparado com Jesus como sumo sacerdote, sacerdote eterno, que é Jesus, que é o sacerdote eterno, e ele foi comparado com Jesus, o Melquisedeque. Sim. Então, mais alguém? Vamos seguindo. Quando eu disse a respeito dessa pessoa, e para a gente estar pensando sobre esse ser levantado, e essa fala, e esse nó que deu na cabeça dos judeus e dos gregos a respeito de Jesus, o Cristo vive para sempre. Havia relação em Isaías, havia relação em Salmos, em outros versículos, outras passagens bíblicas que eu não trouxe aqui, que o Messias viveria para sempre, mas ele está dizendo que ele vai ser levantado. Aí ele cita em João, quando eu disse 3,14, que ele iria ser levantado e quando ele fosse levantado, ele iria atrair todas as pessoas para ele. Também é outra situação que eles ficam,
né? E a multidão, o que a multidão quer fazer agora? Eles ficam sem entender. Por que Jesus vai ser? Por que ele está falando isso? Nós seguimos até aqui, alguns, eu acredito, até frustrados, porque, né, nós seguimos esse homem até agora, nós estávamos com ele até agora, achávamos que ele iria viver para sempre, que ele iria ser aquele Salvador que iria trazer, né, o reinado, que ia mudar o reinado, que ia tirar o domínio de Roma, e agora ele está dizendo que ele vai morrer e vai ser levantado. Que ele vai ser levantado, que ele vai morrer, que ele vai atrair as pessoas para ele. Ele está voltando lá para o passado e falando que vai atrair muitas pessoas para ele, e eles não entendiam nada. E eles fazem até um pensamento, a gente até faz uma questão da linkada. No versículo 23 de João 12, ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se ele era o Messias prometido, filho do homem, ser glorificado, não fazia muito sentido. E o versículo 34, e eles replicaram: nós temos ouvido da lei que o Messias permanece para sempre. Como tu dizes ser necessário que o filho do homem seja levantado? E quem é esse filho do homem? Eles estavam frente a frente, cara a cara com Jesus. Mas ainda assim, eles estavam fazendo essa pergunta diferente. Mas a seguir, e Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E por que eu li esse versículo agora? E vou voltar um pouquinho no outro. Porque, veja bem, o Messias permanece para sempre, é chegada a sua hora. Quem é esse filho do homem? E o versículo, esse último que a gente leu, ele fala sobre andar na luz. Que tipo de luz? Aproveita porque a luz está com vocês, porque vai chegar uma hora que a luz não está mais. Aproveita porque está chegando a minha hora de ser glorificado. E nenhum trecho, né, do que Jesus estava falando, nenhuma das passagens que Jesus estava mostrando para ele estava se encaixando com o que eles tinham ouvido da lei. Não faz sentido para eles, não fazia sentido. Vocês já ouviram alguma coisa que não faz sentido e você fica assim chateado por estar ouvindo uma situação e falar assim: gente, mas isso não faz sentido para mim, isso não significa, eu não consigo entender, eu não consigo linkar uma coisa com a outra. Quem já passou por essa situação? Várias vezes nós passamos por situações assim. De você estar ouvindo alguém falar, ou você vai para uma palestra, para uma sala de aula, para um estudo, e o professor começa a falar coisas desconexas. E um professor que você admira. Você fala assim: poxa, aquele ali é o cara, ele vai falar muito bem. E aí chega lá, ele começa a soltar coisas totalmente desconexas, e você fica: me frustrei. Estou decepcionado, porque eu pensei que essa pessoa fosse, né, falar aquilo que seria edificante, mas não. Então, para aquele povo, para aquela multidão que estava seguindo Jesus, eles se sentiram um pouco decepcionados naquele momento, porque nada do que Jesus estava falando estava fazendo sentido com o que eles ouviam. Os judeus não estavam assim, como diz a minha mãe, de boca aberta. Porque tudo que estava falando não fazia muito sentido. E quando ele diz, o versículo 35, né, que eu coloquei: respondeu-lhe Jesus: ainda um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O que vocês acham disso? Deixa eu ver quantas horas para ver se dá para falar. Alguém quer falar? Ninguém falou hoje. Pastor Geraldo está caladinho, Diego está caladinho, Ellen. Pode falar Maurício, Carol, Tiago, todo mundo que quiser falar. A pergunta é não, qual? Então eu falo, vai. Não, eu li o versículo a respeito da luz. Ainda um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O que você entende se eu te falasse esse versículo agora? Que tipo de luz Jesus estava falando? Qual é a interpretação, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão desse versículo?
Pastora, a primeira coisa que eu vejo, assim, linkado com a pergunta anterior, eu vejo que Jesus dá uma quebra de expectativas, né? Então, eles tinham uma expectativa com relação ao Messias. Eles estavam frustrados. E Jesus quebra a expectativa deles por falar que ele teria que morrer e tudo aquilo ia acontecer. Né? Isso aí já leva um tempo para esse processamento, né? Entender isso. E eu vejo assim, qual que seria a solução para isso, né? É confiar no caráter de Jesus, né? Confiar em quem ele é e seguir muitas vezes sem entender, né? Mesmo sem entender, a gente vai ter que seguir algumas vezes. Porque eu falo que Jesus também quebra as nossas expectativas hoje. A gente às vezes tem um plano traçado para a nossa vida, tem uma ideia de como seria a bênção, né? A bênção vai ser isso. Então, se acontecer, né? Se eu passar nessa prova, se eu conseguir me relacionar com essa pessoa, se eu abrir essa empresa, então eu tenho toda uma expectativa do que seria a bênção de Deus, ou que seria um caminho de Deus. E aí Deus às vezes vem e quebra, não vai ser desse jeito. Mas por confiar no caráter de Jesus, né, aí eu vejo que já entra aí. Se andarmos na luz, né, ou seja, às vezes andar na luz, não necessariamente a gente vai estar entendendo tudo, mas a gente confia no caráter de Cristo e a gente sabe que no final ele está procurando o nosso bem, que no final nós não vamos nos decepcionar no final. Mas às vezes a gente se decepciona no começo. Né? A gente vê aquela coisa, puxa, eu achei que seria assim, mas não é. Vai ser de outro jeito. Eu entendo que andar na luz às vezes é isso, é confiar no caráter de Jesus, confiar no poder dele, né? E seguir. Ele ia falar aqui. Não, eu acho que é nisso aqui que o Diego está falando, e com base no que Deus fala, né? Porque a identidade de Jesus ali é revelada na voz de Deus. Então, você confia em quem Jesus é a partir do que Deus diz. Então, tipo, não é o Jesus que eu criei na minha cabeça. É o Jesus que a Bíblia fala que Jesus é. Que Deus fala. Então. E às vezes nós criamos imagens, Natália quer falar. Em vez de a gente cria uma expectativa a respeito de um Deus do nosso modelo, né? Nós criamos ali um estereótipo, né, Ana? Ana não tá aqui. Estereótipo de um Deus e nós queremos que ele seja exatamente como nós queremos, como nos agrada, né? E a gente vê aquele comentarista que eu falei, aquela voz que veio do céu não foi para afirmar o amor de Deus por Jesus, ou de Jesus por Deus, daquela necessidade de Jesus, mas por causa daquelas pessoas, para que aquelas pessoas fossem confirmadas na fé, que veio aquela fé milagrosa. E quando a gente vê essa fala a respeito da luz, nós não temos uma imagem de um Deus, nós servimos um Deus, nós amamos um Deus, e nós temos que olhar para esse Deus da forma que Ele quer que a gente olhe para Ele. Fala, Nath. Aqui no versículo 34, fala antes que eles estavam conversando sobre Jesus morrer, né? Eles estavam meio assim, como assim, galera, que isso vai acontecer? Aí, a Bíblia, a versão que eu estou usando, ela traz essa mesma passagem com outras palavras, daí a fala de Jesus está assim: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não recaia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. E aí depois um pouquinho vai e fala, no próximo versículo, que acho que a senhora vai chegar nele ainda, fala: enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que vocês possam viver na luz. Mas focando no 35, que é o que a gente está. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não recaia de repente sobre vocês. Eles estavam falando sobre o fato de que Jesus ia ser crucificado, e Jesus havia falado que ele era o Messias, e ele fala, vocês têm a luz com vocês um pouquinho mais ainda. Então, a gente entende que ele é a luz. Daí ele fala, enquanto vocês tenham a luz, viva a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não recaia de repente. Então, quando Jesus estava ali com eles estavam seguindo a Jesus, e pode ser que era mais fácil eles seguirem a Jesus enquanto eles estavam olhando para Jesus. Daí ele vai e fala assim: não, mas eu vou morrer, tá, galera? Só que por Jesus morrer, não significa que eles têm que parar de obedecer a Deus, não significa que eles têm que desacreditar.
Daí, se a gente for trazer para a gente, nós podemos pensar que vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente para vocês. Porque a gente tem que viver a nossa vida de comunhão com Deus, a gente ora, a gente vem para a igreja, a gente faz o nosso devocional. Só que, tipo assim, e quando Deus não falar nada? Nós vamos simplesmente parar de viver a nossa vida na luz porque nós não estamos conseguindo ter um contato na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer? Porque, como a gente acabou de falar, o plano que Deus tem, o jeito que ele faz as coisas é diferente do que a gente entende. Então, na hora que Deus vai lá e não fala nada com a gente, nós vamos simplesmente deixar de viver na luz? Então, a gente cria um reforço para quando ele não falar nada, a gente conseguir passar por esse período e as trevas não pegarem a gente nessa hora. Alisson. Alisson, aqui, ó. Facilita. Bom dia, bom dia. Só pegando tudo aquilo que o pessoal falou, falando de interpretação bíblica, existe um ponto central. E esse ponto central é isso que Nath falou. Jesus estava falando aqui que ele estava ali com os discípulos, queria morrer, essa luz ia acabar por um certo tempo e que os discípulos precisavam estar focados nessa luz para eles não caírem em trevas. Então, pega os 11 discípulos, né, porque Judas suicidou, o que aconteceu com eles? Todos eles fugiram, alguns não acreditavam que Jesus era o Messias, Pedro naquela confusão toda. Então, João, o grande exemplo, João foi o único que estava aos pés da cruz, junto com Maria, a mãe de Cristo, e Maria Madalena. Então, lembrando de tudo isso, né, Jesus estava falando para eles que eles precisavam estar firmados ali, e estar firmados naquela situação para o que havia de acontecer, enquanto Jesus estava para ser crucificado, quando Jesus foi morto, e tem todos aqueles dias ali, foram 3 dias longos e extensos. Tinha um Pedro desesperado, era o futuro líder da igreja, estava desesperado, talvez pensando até em suicídio. Ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes, ele estava mergulhando em trevas. Eu sei que tudo isso que nós falamos aqui, isso é verdade, precisamos, e o que Ellen falou no início também reflete tudo isso que nós comentamos aqui. Nos deparamos em momentos nas nossas vidas que nós estamos em trevas, mas nós temos que lembrar que Jesus está no controle de todas as coisas e não nos desesperarmos perante situações ruins que podem acontecer na nossa vida, mas nós temos que pensar nessa centralidade do Evangelho, que quer dizer sobre a morte de Cristo, e que Cristo, naquele sentido, estava alertando os discípulos naquilo que podia acontecer. Aí a gente tem vários desses exemplos que aconteceram, né? O próprio Judas, que aprontou tudo, que suicidou, Pedro fugindo, desesperado, achando que não tinha solução para ele mais. Bom, imagina, se coloca no lugar de Pedro, estou perdido, neguei meu mestre 3 vezes. Uns discípulos falando que Jesus tinha morrido, achávamos que ele era o Cristo, mas morreu. Né? E apenas João e as mulheres ali firmados, esperando que Jesus realmente ia ressuscitar. Então, vocês vão ficar nas trevas, então foquem aqui, estou com vocês, tudo isso que eu disse vai acontecer, né? E essa é a centralidade, a interpretação bíblica que nós temos que nos apegar. Embora tudo isso que foi feito são interpretações secundárias, mas que é verdade. Precisamos focar em Cristo para quando o desespero chegar, porque vai chegar, gente. Não adianta vocês acharem que vai ficar todo dia bonitinho, todo mundo acordando, escovando os dentes, bonitinho, por dia ensolarado, porque vai ter dias que você não vai querer nem acordar. Você vai desejar a morte. E quando o Espírito Santo está com você, você vai passar por sua situação de forma mais fácil. E aqui nesse contexto aqui, a multidão tinha acabado de falar que entendia, né, que o Cristo viveria para sempre. Como é que se Jesus ia morrer? Aí ele fala, né, minha luz brilhará para você só mais um pouco de tempo. Então, naquele momento, Jesus estava chamando a atenção daquelas pessoas, falando, olhem para mim, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz. Mas essa luz não vai ficar aqui para sempre. Vocês não estão aproveitando o momento em que eu estou aqui, em carne e osso, porque Jesus, a gente sabe que o Espírito Santo permaneceu conosco e Jesus permanece conosco. Mas naquele momento, a figura, né, humana de Cristo, ela não estaria mais entre eles. E ele disse, olha para mim, eu sou a luz. Eu vou estar com vocês mais um pouco. Então, vocês têm que focar, como a Alice acabou de falar, em mim que sou a luz, porque daqui a pouco, eu em carne e osso não vou estar aqui.
né? Vocês vão ficar todos perdidos, cegos no escuro, né? Porque principalmente aqueles que não olharam para mim, se eles já não viam, se eles já estavam na escuridão, quando a luz estava presente, imagina quando essa luz não estivesse mais, ia ser escuridão profunda. Então, o Senhor estava naquele momento realmente dizendo àquela multidão, não só aos discípulos, eu sou a luz, olhem para mim, vocês não me terão em todo o tempo, né? Para aqueles que criam, para aqueles que o seguiam. Eu não vou estar mais daqui um pouco, mas eu sou a luz, olhem para mim, né? A escuridão virá. Só que, enquanto vocês me têm, aproveitem esse momento. Mais alguém? Vocês levantam essa mão assim, ó. Amém. Quando nós falamos em trevas, né, o que isso significa trevas? Falta de conhecimento. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Né? E a palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo cegou as pessoas. Quando você não tem conhecimento, você não sabe para onde vai. Você está no escuro. Tem muitas pessoas que hoje têm vista, enxergam, mas está em trevas, porque falta conhecimento. Jesus Cristo estava lá com eles não conheceram Jesus Cristo, porque ele diz que ele veio para os seus e os seus não o conheceram. Porque nós precisamos entender que, quando ele veio com um propósito, mostrar o caminho. Porque se ele é o caminho, ele diz que tudo que o Pai revelou para ele, e ele revelou para nós, para que nós não andássemos sem conhecimento no escuro. Sabe aquela coisa quando você vai fazer um curso, ou vai fazer uma prova, e eu estou no escuro, não estou sabendo nada. Né? E Jesus Cristo veio mostrando o caminho, mostrando para qual ele veio, o que significava ele. O Deus revelado, e muitos não entendiam isso. Quando as pessoas estão em trevas, elas não têm conhecimento, elas não enxergam, elas não veem, porque está bloqueada não só a visão, mas a mente, o seu intelecto. Porque o príncipe desse mundo bloqueia isso. Por isso que Jesus Cristo diz que quando ele seria levantado, o príncipe desse mundo seria expulso. Então, o nosso conhecimento seria aberto. E através do Espírito Santo que viria sobre nós, que nos daria sabedoria, conhecimento para entendermos o que é andar na luz. Ainda um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Foi mencionado e comentado por todos, né? E esse é um versículo muito profundo, o versículo 35, porque nós precisamos realmente, como todos pontuaram, né, com muita excelência, com muito conhecimento, a respeito desse andar na luz, né? Por algumas horas ainda a luz está brilhando no mundo, e com privilégio especial de eles se tornarem homens iluminados por crerem no que vê. Mas nós não podemos ficar vivendo crendo somente no que nós vemos. Nós precisamos crer em Cristo, sabendo de que, conhecendo, né, Ele, como Filho amado de Deus, interpretando bem as Escrituras, e há uma situação um pouco delicada a respeito das Escrituras, porque ela muitas vezes é interpretada de forma errônea. As pessoas pegam a Bíblia e adaptam ao seu querer, né, a sua maneira de querer as coisas. Eu quero que seja assim, então eu vou fazer desse jeito, eu vou interpretar dessa maneira. Né, já ouviu? Tem até uma piadinha que fala a respeito daquelas pessoas que abrem a Bíblia e dizem assim, não nada contra, né, as pessoas que fazem têm esse tipo de costume. Eu vou abrir a Bíblia para ver o que Deus vai falar comigo hoje. Aí ela vai lá e abre a Bíblia, já viu, né? Abre a Bíblia numa situação que fala onde Judas se suicidou. Aí a pessoa, não, Judas se suicidou. Aí ela fala, não, vou fechar e vou abrir de novo. Aí ele abre em outra passagem e diz assim, vai tu e faz o mesmo. Falta de interpretação.
né? Então, a gente precisa ler, entender, analisar, examinar as Escrituras. E o que nós estamos fazendo nesse estudo na Palavra de Deus, no Evangelho de João, examinando os versículos, os capítulos, porque nós precisamos de uma bagagem de conhecimento para quando as dificuldades vierem sobre nós estarmos aptos para não cair em tentação. Nós estamos aproveitando que a luz estava, e Jesus estava dizendo, eu estou aqui de corpo presente, mas daqui a pouco eu não estarei mais, e vocês precisam estar firmados, vocês precisam. Por que a voz veio? Por que a voz lá no versículo 28 veio? 28, né? Por que aquela voz veio? Foi para Jesus? Não, foi para firmar aquelas pessoas na fé em Cristo Jesus. Foi para que aquelas pessoas pudessem ser firmadas. Os judeus já tinham visto milagres de Jesus sendo realizados, mas os gregos não. E talvez você não viu nenhum milagre extraordinário, talvez você não viveu nenhuma situação, talvez você ainda não foi impactado, talvez você nasceu em um lar cristão e você viveu toda a sua vida bonitinha dentro da igreja, mas não teve nenhuma experiência com Deus. E nós precisamos analisar e examinar as Escrituras e buscar ter nelas o conhecimento da vida eterna. Porque a luz está conosco, a luz está nos dando a oportunidade de ver, porque quem anda na escuridão não consegue ver, né? Nós andamos esse espaço aqui todos os dias, dentro da nossa casa. Se a luz está apagada, nós conseguimos chegar em alguns lugares com muita facilidade e não tropeçar. Mas se tira uma coisa do lugar e a luz está apagada, você não vai conseguir andar bem, você não consegue andar bem na escuridão. Né? Isso é de forma física. Imagina de forma espiritual. Jesus estava dizendo, olhe para mim, fiquem firmes nessa luz, porque a luz ainda está com vocês. Mas se vocês tosquenejarem, as trevas vão pegar vocês. E as trevas é quem? O príncipe que estava sendo expulso, o príncipe desse mundo. E é nisso que nós precisamos focar. É isso que nós precisamos ver. É isso, né, que nós precisamos, homens, serem pessoas iluminadas, pessoas trabalhadas pelo Espírito Santo para crer em Cristo Jesus. Né? E aqui eu coloquei um versículo de João 20, 29, disse de Jesus, por que me vistes crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles, nós, que não estávamos lá junto com a multidão, mas nós cremos. E foi isso que ele falou com Tomé também. Tomé disse, eu só acredito que ele ressuscitou se eu ver as marcas nas mãos. Nós não precisamos ver as marcas nas mãos de Jesus para saber que ele é o Messias prometido, que ele é o Senhor que se entregou por nós, que ele é o Deus enviado, Filho de Deus enviado para nos trazer de volta para Deus. Né? Então, bem-aventurados são aqueles que não creram, não viram, mas creram. E bem-aventurado é você, bem-aventurado somos nós, que não apalpamos, que não tocamos literalmente nas vestes de Jesus, mas nós cremos que Ele é o nosso Salvador, nós cremos que Ele é o Filho amado de Deus, e com essas palavras Jesus fez as suas últimas declarações do versículo 36. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas Jesus disse e, retirando-se, ocultou deles. Então, queridos, enquanto tendes, credes, para que sejais filhos. Enquanto nós temos a oportunidade de andar com Deus, vamos andar. Enquanto nós temos a oportunidade de vir para a igreja, vamos para a igreja. Enquanto nós temos a oportunidade de colocar o joelho no chão e orar, vamos orar. Porque talvez vai chegar um dia na sua vida que você não vai ter condição de ir para a igreja. Talvez vai chegar um momento, hoje pela manhã mesmo, eu mandei mensagem para uma irmã, para saber como ela estava, e ela falou de uma outra pessoa, e até pediu para a gente fazer uma visita a essa pessoa, porque era uma crente fiel, mas hoje ela está acamada, hoje ela não consegue mais ir à igreja, e a igreja que ela frequentava não vai até ela. Pode chegar aquele dia que você não consegue mais vir para a comunhão,
por causa de alguma situação adversa da vida. Então, nós precisamos crer, nós precisamos estar na luz, nós precisamos estar diante de Deus, nós precisamos, enquanto tendes a luz, nós precisamos crer na luz para que sejamos filhos da luz. Então, vamos para a presença de Deus, vamos nos deleitar no amor do Senhor, vamos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E aqui nós vamos para Marcos 13, 35 e 36, quando ele disse, como nós lemos no versículo 36, que ele diz: enquanto tendes a luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. E essas coisas Jesus disse, e retirando-se, ocultou deles. E a partir desse momento, a gente já vai para outro assunto, para outra aula, eles não tiveram mais aquela oportunidade de falar com ele tão próximo quanto eles estavam ali. E aqui, o versículo 35 de Marcos diz: vigiai, pois, não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, e se ao cantar do galo, se pela manhã. Versículo 36, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. O que nós precisamos fazer? Estar preparado, olhando para a luz. A luz é Jesus, você sabe. João 14,6 diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai até Deus se não for através de Jesus Cristo. Queridos, olhe para a luz está brilhando. A luz está aí à sua disposição. Aproveite esse seu momento, aproveite enquanto você tem força e coragem, aproveite enquanto você não está sendo obrigado ou dentro de um calabouço, proibido a não falar, a não ouvir, a não ligar o som do seu carro para ouvir uma mensagem, para ouvir uma música que glorifica o nome do Senhor. Aprendemos com Jesus em todos esses textos que nós estudamos desde o início até agora, que nós precisamos estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para finalizar, vigiem, queridos, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Vigie, porque a luz está aí para você hoje. Mas se Deus te chamar, pode ser que amanhã você não estará mais aqui. E você precisa ter certeza da sua salvação. Você precisa estar em Cristo. Então, o que você tem para fazer, faça agora. O que você tem para viver em Cristo, viva hoje. Amém? Moisés quer falar? Amém? Eu vi Moisés com... Alguém quer falar para a gente fechar, queridos? Para finalizar? Maurício, Tiago, Sara, Marina, Deise, ninguém falou nada. Eu estava imaginando aqui uma frase que Alice falou aqui, que situações difíceis vão chegar, né? Uhum. E todos nós estamos acompanhando aí aquela situação lá no sul do país. Quantos irmãos na fé não estão passando por aquela situação lá? Se Joãoção estivesse lá, estava trabalhando dobrado. Aquelas enchentes lá no sul, né? Agora, a pergunta que vem, né? Como que a pessoa vai poder digerir uma situação dessa? Né? Existem pessoas ali que perderam casas, perderam entes queridos, e a pessoa, aquela frase, né? Mas Deus está no controle. A gente, como ser humano, não é difícil digerir uma situação dessa? Sim, muito difícil, muito delicado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Mas a gente sabe, né, que muitas situações acontecem, consequências vêm a respeito de imprudências, de situações de pessoas, e muitos pagam até com a vida pelo fato de algumas imprudências que acontecem. E quando a gente pensa a respeito de pessoas que perderam ente querido, se mais alguém quiser falar, queridos, pode levantar sua mão, a respeito de pessoas que perderam seus entes queridos naquela situação, é muito difícil. E é muito difícil também a gente pensar, e ali tinham pessoas crentes, ali tinham pessoas que criam em Cristo, ali tinham pessoas que tinham o Senhor como o Senhor das suas vidas, mas aquela situação constrangedora, aquela catástrofe aconteceu. Isso Deus deixou de ser Deus? Não. Ele continua no trono, ele continua sendo Deus, ele continua no controle. Ele permitiu que aquela situação acontecesse, porque na teologia, Alisson, que é ótimo na teologia aí, tem algumas três, a vontade direciva, a vontade permissiva de Deus. Né? Deus, ele permite
né? E ele direciona. Às vezes nós pedimos, Deus, me dá direção para isso, e a gente olha, né, para a questão que Deus nos deu a direção, mas tem aquela vontade permissiva de Deus, que as pessoas não cumprem com as suas obrigações e situações acontecem. Aí é um assunto bem abrangente, né? Pessoas constroem casa muito próximo da praia, pessoas jogam lixo na rua, pessoas, né, a infraestrutura não é tão boa. Ah, está chovendo muito. Sim, está chovendo bastante, está acontecendo aquilo. Realmente acontecem essas coisas. Mas a gente percebe, Deus continua lá. E a nossa alegria, ela não vem das situações, mas ela vem de um Deus todo-poderoso que habita dentro de nós. E aquelas pessoas crentes que estavam ali, né, elas morreram, e eu creio que elas estão em Cristo Jesus, elas estão na glória com o Pai, e para todos nós vai chegar o nosso dia. Às vezes a gente pensa assim, podia ter sido diferente, mas Deus permitiu, foi a vontade dele, aconteceu, e nós estamos com ele. Alguém quer falar? Eu achei interessante esse final, esse versículo final, que meio que responde à primeira pergunta, né, que a senhora colocou. Nós vivemos como filhos de Deus? Ela faz uma pergunta, e no final, do 36, responde, né? Creiam na luz enquanto ainda há tempo, desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Né? Então, de forma prática, né, nós, para sermos filhos de Deus, né, para a gente viver como filhos de Deus, né? Então, nós somos filhos de Deus, mas também podemos não viver como tal, né? Uma coisa é se tornar filho de Deus através do sacrifício de Jesus, outra coisa é você viver como tal. E eu acho importante isso, né? Crer em Jesus Cristo, ou seja, refletir sobre isso profundamente e passar a viver para que nós nos tornemos esses filhos da luz. E lembrando lá nas primeiras aulas de João, né, quando a gente vai estudar palavras que se repetem muito no livro de João, uma das palavras é essa luz, que, de certa forma, é uma resposta para o público-alvo, né? Como João estava no meio de muitos gregos, né? Eles tinham a filosofia grega que sempre buscava a luz, que, na verdade, é a verdade. Então, o tempo todo, ele liga Jesus a essa palavra luz, né, que é a verdade, é o final de todas as coisas, é de onde veio tudo, é a resposta para tudo. Então, crer em Jesus, que é essa luz, que é a resposta para tudo. Amém, queridos? E com isso nós finalizamos a nossa aula, e levem essas perguntas para casa. Como que você está vivendo? Né? Você está vivendo o projeto de Deus para a sua vida, ou você está querendo desistir dele? As suas atitudes glorificam a Deus? Porque ele foi levantado. E ele disse que quando ele fosse levantado, ele iria atrair todos para ele. Não só judeus, mas gregos. Não só ricos, mas pobres, e todos aqueles que confessarem Jesus como Senhor da sua vida. E o versículo para vocês pensarem o que eu, porém, vos digo, a todos vigiai. Então, nós temos que vigiar. Você vai falar? Esse versículo, para finalizar, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é meia-noite, se é no cantar do galo ou se é pela manhã. E ele diz assim, nós temos que vigiar. Eu estava olhando a reportagem que aconteceu ontem, que lá na praia, em Copacabana, 1,5 milhão de pessoas pulando lá com Madonna. Você acha que eles não estão em trevas? Eles não têm o conhecimento. Aquilo ali não glorifica a Deus. Né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar as nossas atitudes e ações. São ações que glorificam a Deus. Se o dono da casa chegar agora, quem vai ser levado? Quem vai estar com Deus? É o momento de nós olharmos, que nós vigiarmos e também falarmos da palavra de Deus para aqueles que estão vivendo em trevas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Aqui você quer falar, Moisés? Você hoje é o transportador do microfone. As crianças vão apresentar? Vamos orar, queridos, e como eu disse, né, para a gente refletir a respeito dessas perguntas e fazer uma reflexão da nossa vida, de como que nós estamos vivendo na presença de Deus. Né, aquele pessoal, né, como o Maurício mencionou,